Oh, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu te apresento o teu servo, Pai, nas tuas mãos. Dá vitória, meu Deus, para ele, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, na área material, na área espiritual, na área conjugal, em todas as áreas, Pai. Abençoa, dá vitória, cobre com teu sangue, Senhor, e livra de todo o mal, meu Deus. Pai, abençoa poderosamente a vida do evangelista no lar, Senhor. Pai, usa ele para falar com a sua noiva, usa ele para falar comigo nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-lo com as palmas. Eu também quero saudar a todos, capaz do Senhor. Amém? Amém. Me sinto honrado mais uma vez nesse dia estar trazendo a palavra do Senhor. Eu quero agradecer muito ao pastor Marcos, à missionária Patrícia, de me confiar por estar aqui para trazer mais uma vez a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor e a vida da missionária, viu, irmãos? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abre ela no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Glória a Deus. O Senhor já se faz presente nesse lugar, viu, irmãos? Todos acharam? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque é emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Versículo 7. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém, meus irmãos? Eu quero pregar nessa noite debaixo do seguinte tema: o machado que caiu na água. Vou repetir: o tema da mensagem dessa noite é o machado que caiu na água. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos entrar na palavra. Irmãos, segundo Reis, capítulo 6,
do versículo 1 até o versículo 7, na qual eu acabei de ler aqui nessa noite, é um dos textos aonde nós tiramos, ou vamos tirar aqui nessa noite, muitas lições dentro dessa palavra, ou dentro desse texto. É um texto aonde, igreja do Senhor, nós tiramos muitas lições para o nosso dia. E nós aqui começamos a ver no versículo 1, é como no dia de hoje. Por quê, irmão Marcos? O texto vai dizer para nós que esses alunos, eles estão em um ambiente de crescimento, porque esse ambiente aonde eles estavam era uma escola de profetas, mas esse ambiente de crescimento trouxe para eles uma limitação. Por quê? Porque de tanto chegar alunos, aquele ambiente ficou estreito. Repita comigo: ficou estreito. Ficou estreito. Era um tempo de crescimento para aquela escola de profetas, mas esse crescimento, irmão Pedro, diz o texto que houve um aperto, mas tudo quanto está crescendo vai gerar aperto. Escute isso aqui, igreja do Senhor. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que parece que muitos não vai ver. Parece que o profeta Eliseu não está vendo o aperto aqui, mas os alunos, diz o texto aqui, eles sentem isso. Os alunos aqui, eles conseguem entender que aquela escola está estreita. Aonde era para eles crescer, começou-se a estreitar. Então, o texto fala que começou a estreitar aquele lugar. Mas eu aprendo aqui, ou melhor dizendo, eu aprendo uma coisa aqui: tudo que cresce diante de Deus cresce com dificuldade. Tudo que cresce na presença de Deus não é fácil, porque o inimigo, ele nunca vai se levantar quando o propósito é do homem. O inimigo só se levanta quando o propósito é de Deus. Mas eu quero aqui, diante dessa palavra, dizer algo de Deus para a igreja aqui nessa noite: que nada vai impedir o crescimento dessa igreja aqui, pastor Marcos. Glória a Deus. Eu quero profetizar aqui, Glória a Deus. nessa noite, diante dessa palavra, Eita Deus. que contra essa igreja as portas do inferno não há de prevalecer, porque quem é o dono dessa casa, quem é o dono desta igreja, é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e Ele se faz presente aqui nesse lugar, nessa noite. Nada vai impedir o crescimento. Olha o que diz o versículo de número 1, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: e disseram
filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Então, eles estão diante do profeta, mas não é porque eles estão diante do profeta que não vai vir luta, que não vai vir dificuldade. Mas eu quero dizer para a igreja aqui nessa noite que toda dificuldade que parece diante do nome de Deus vai ser resolvida, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado na terra. Eu quero dizer que a fase que essa igreja está passando aqui é uma fase que Deus está estreitando, é uma fase que Deus está permitindo, mas que no final a glória dele vai ser estabelecida aqui nesse lugar, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas se afastaram, mas eu quero profetizar aqui, pastor Marcos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, enviará pessoas novas, pessoas com compromisso, pessoas com vontade de servir a Deus, pessoas que querem servir a Deus de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. É só uma fase. Entenda uma coisa aqui. O texto diz que o lugar em que eles estavam habitando, naquela escola de profeta, estava crescendo. A Bíblia diz que o lugar já estava estreito. Mas eu quero dizer que não vai parar o crescimento de Deus na sua vida. Esse estreito não vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que esse estreito que você está passando não vai impedir de ter o crescimento na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está dizendo: está estreito, mas vai crescer. Vou repetir: Deus está dizendo, está estreito, mas Deus também está dizendo que você vai crescer. Louvado seja o nome de Jesus, na presença dele, tanto espiritualmente e tanto materialmente também. Louvado seja o nome de Jesus. Está estreito, o propósito ainda está de pé. Deus manda dizer para você, escute isso aqui e preste atenção aqui num detalhe aqui. Repare que um dos seus moços, ou melhor dizendo, que um dos seus discípulos, eles estão trazendo um problema, pastor Marcos. Qual é o problema? O problema é que o lugar está estreito. Vou repetir: um dos discípulos está trazendo para o profeta um problema. Qual é o problema? O problema é que ele chega e fala para Eliseu assim: ah, meu senhor, eis que o lugar que nós estamos, ele está estreito, ele já está apertado. Eu quero que a igreja pegue a visão aqui do texto que Deus está querendo dizer aqui nessa noite. Pega a visão da mensagem aqui nessa noite. No capítulo 1, ele está dizendo: eis que o lugar é estreito. Mas repare que no versículo de número 2, ele diz: vamos, pois, até o Jordão, e pegamos lá, cada um de nós, uma madeira. Escute isso aqui. Então,
versículo 1, ele está trazendo então aqui um problema. E já no versículo 2, eles estão trazendo uma solução. Louvado seja o nome de Jesus. Está no texto, versículo 1, o lugar na qual nós estamos é estreito. Ao versículo 2, eles resolvendo já o problema. Vamos, pois, até o Jordão então, pegar vigas, pegar madeira. Está estreito, mas vamos resolver. Nós vamos até o Jordão, pegar madeiras, pegar vigas. Eu quero dizer aqui, nessa noite, para a igreja aqui, do Senhor nessa noite, que o problema que apareceu na sua vida, mas que seguida estava vindo a solução. Repetindo, o problema que você chegou aqui nessa noite, eu quero dizer nessa noite, como profeta de Deus, como servo de Deus aqui nessa noite, se você chegou, e com certeza todos nós temos, com um problema, eu quero dizer que você está no lugar certo. Você veio no lugar certo. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitos pregadores que dizem assim: a partir do momento que você entrou na igreja do Senhor, deixe os seus problemas lá fora. Não, está errado, está aí. A partir do momento que você estiver com problema, venha para a casa do Senhor, entra com problema. Mas eu profetizo nessa noite, ao sair daqui, você vai sair com o seu problema resolvido. Você vai sair daqui com a solução do seu problema. Porque o altar tem poder, a palavra tem poder. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Eu não sei qual é o estreito que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero profetizar na sua vida. Você vai sair daqui nessa noite com o seu problema resolvido, porque o Senhor dos Exércitos se faz presente aqui nesse lugar, nessa noite. Glória a Deus. Eu quero dizer aqui nessa noite que o problema apareceu, mas que em seguida está vindo a solução. Deixa eu pregar aqui nessa noite para quem está no estreito, para quem está cheio de problema. Escute isso aqui. O problema chegou no versículo 1, mas no versículo 2 já vem a solução. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Aonde apareceu o problema, vai vir a solução. Eu quero repetir isso aqui nessa noite. Da onde apareceu o problema, vai vir a solução. Nessa noite aqui, louvado seja o nome de Jesus. Está chegando a solução do seu problema nessa noite. Está chegando aqui nessa noite a solução para a sua vida aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Tem problema aqui nessa noite sendo solucionado por Deus hoje aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no verso 1 chega o problema, o lugar está estreito. No verso 2 tem a solução. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos até o Jordão e pegamos cada um de nós uma viga. Aleluia, Jesus. Olha o propósito aqui. Olha o mistério aqui. O menino, o discípulo, ele deu a solução. O discípulo aqui, ele deu o caminho. O discípulo aqui, ele deu o projeto.
Fica comigo. Ir ao Jordão. Ir ao Jordão. Mais forte. Ir ao Jordão. Ir ao Jordão. Segundo, cada um de nós vai pegar uma viga. Louvado seja o nome de Jesus. Cada um de nós vai pegar uma viga. Mas se eu pegar duas vigas, irmão Marcos, não. O propósito aqui é cada um pegar uma viga. Que cada um de nós pegue uma viga, diz o texto. Mas se eu pegar duas vigas, não. O propósito aqui, o propósito do texto é cada um pegar uma viga. E se eu pegar 4 vigas, irmão Marcos? Não. O propósito aqui é uma viga. Olha o segredo aqui. É que vamos até o Jordão e cada um de nós vamos pegar uma viga. Por quê? Porque aqui eles estão em uma escola de profetas. Por que uma escola? Sabe por quê? Quem pode pegar mais, talvez iria aparecer aqui alguém com uma viga. Talvez iria aparecer alguém aqui com 3 vigas, alguém aqui com 5 vigas, e iria aparecer aqui alguém que iria dizer: eu sou melhor do que alguém que pegou uma viga. Ou iria aparecer alguém aqui que iria dizer: eu sou inferior de quem pegou mais. Então, por isso que o propósito do texto é que cada um pegue uma viga. Então aqui Deus encaminhou a cada um daqueles discípulos a pegar uma viga. Então não sai debaixo do propósito de Deus aqui nessa noite. Fica debaixo do propósito aqui nessa noite. Não sai daqui nessa noite debaixo do propósito. Não sai debaixo da direção de Deus aqui nessa noite. Porque a direção que Deus está dando para nós nessa noite aqui é para que cada um de nós pegamos uma viga. Deus está dizendo aqui nessa noite que é uma viga. E por que Ele não precisa de 2, de 3, de 4, de 5? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus hoje Ele vai entrar na necessidade de crente aqui. Deus vai entrar aonde tem que entrar. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós essa noite? Você hoje não precisa pegar 3 vigas. Você não precisa pegar 5 vigas. Está vindo uma direção de Deus que vai trazer aqui nessa noite a solução para o seu problema. O problema apareceu, mas eu profetizo nessa noite aqui que está chegando a solução. E você tem que estar aqui nessa noite debaixo da direção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu?
que está passando por um estreito. Eu estou pregando aqui essa noite é para alguém que está passando por uma dificuldade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou dando a direção. Eu estou dando a direção que vai mudar a história de sua vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vai até o Jordão. Sabe o que eu aprendo aqui? Direção. Repita comigo. Deus está dando. Deus está dando a direção. a direção. E o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa noite, olha como que o texto é profundo aqui. Então, primeiro, veio o problema, o lugar estava estreito, aí Deus vem com a direção, mas qual é a direção? Irmão Marcos, para o Jordão. Repita comigo, para o Jordão. O Jordão. Qual é o propósito? Cada um pega 5 vidas, Não. 4 vidas, Não. 3 vidas, Não. 2 vidas, Não. 1 vida. Sim. Sim. Pega a visão disso aqui. Tem gente que Deus aqui está dizendo é para pegar uma vida. Aí tem gente pegando 3. Deus está dizendo vai para o Jordão. Aí tem gente indo para Galileia. Tem gente que Deus fala vai para o Jordão. Aí ele vai para o deserto. Escute isso aqui. A Bíblia diz que Deus que nos leva para o deserto é quando Deus te leva para o deserto, é Ele que te guarda lá, é Ele que te garante lá, é Ele que te livra lá. O povo, quando saiu do Egito, foi levado para o deserto, sim ou não? Sim. Eles foram conduzidos para o deserto. O que faltou no deserto para o povo? Repita comigo, nada. Nada. Por quê? Porque quando a pessoa está na direção de Deus, quando a pessoa está no propósito de Deus, qual é a direção? Foi o deserto. Qual era a direção de Deus aqui? Seguir para o deserto, para uma terra prometida naquela ocasião. Então Deus ali, Ele deu a direção para aquele povo, mas Deus estava cuidando deles. Só que tem gente que quer ir para o deserto. Aí a misericórdia de Deus é tão grande. Aí ele vai lá no deserto, retira você do deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Que deserto, irmão, é para quem tem estrutura. Sabe o que Moisés disse? Eu só vou, Senhor, se o Senhor for comigo. Aí Deus
colocou uma nuvem. Aí Moisés disse: eu não quero nuvem, eu quero o Senhor. O capítulo 1 então desse texto veio o problema. Como eu já disse no versículo 2, veio a solução. Vamos, pois, até o Jordão e pegamos cada um de nós uma viga. Direção: uma viga. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não queira mais do que Deus está te dando. Pega aquilo que Deus está te dando. Uma viga. Olha isso aqui. Olha o versículo 2. E façamos nós ali um lugar para habitar. Ali. E diz: ide. Olha o versículo 3. E disse serve-te que irei com o teu servo. E Eliseu disse: eu irei. Olha isso aqui. O discípulo está dizendo para o professor: vamos ao Jordão. Quem disse isso aqui, irmão, foi um dos alunos. O mesmo aluno que trouxe o problema, o mesmo aluno trouxe a solução. Porque tem gente, irmão, que só aparece na minha e na sua vida para trazer problema. Tem gente que aparece na nossa vida só para trazer problema, só para trazer fofoca, só para trazer dissensão, só para trazer lascívia, só para trazer inveja. Mas essa pessoa, ela não traz a solução. Escute isso aqui. O mesmo discípulo de Eliseu que trouxe o problema aqui é o mesmo que está trazendo a solução. Escute isso aqui. Se for para você levar problema para as pessoas sem a solução, não leva, gente. Não tem pessoas que é assim, que aparecem na sua vida, na minha vida, na sua vida, só para falar mal do pastor, só para falar mal do irmão Marco, só para falar mal do irmão Pedro, só para falar mal da irmã. Pessoas que aparecem para trazer contenda. Então, tem pessoas que aparecem na nossa vida só para trazer problema. E tem pessoas que só traz o problema, mas não traz a solução. A gente já está cheio de problema. Então, irmãos, ao invés de você criticar, ao invés de você falar mal, ao invés de fofocar, traga a solução. Olha o versículo 3. E disse dos seus servos: ireis com os seus servos. Sabe o que o discípulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para o profeta: o Senhor deixou a gente ir,
sabe se o profeta ir, a presença de Deus iria com eles. O que trouxe o problema, agora ele trouxe a solução, porque ele sabe, se não estiver a presença de Deus, não iria adiantar nada. Ele sabia, o discípulo sabia, se o homem de Deus fosse com ele, se o profeta estivesse com eles, a presença do Senhor iria com eles também. Aleluia. Seja o nome de Jesus. Sabe o que esse versículo aqui está dizendo, está querendo dizer? Ele está querendo dizer aqui nessa noite que nós sabemos para onde ir. Repita comigo: para o Jordão. O Jordão. Nós sabemos o que fazer. Cada um cortar uma viga. Mas o que falta aqui? Falta a presença. Versículo 3: E disse um servo: Ireis com os teus servos? E disse Eliseu: Eu irei. O servo aqui então, ele faz a pergunta dizendo: o Senhor vai conosco? E o profeta diz: eu irei. E eu não sei quantos vai entender isso aqui, mas esse ireis aqui trouxe um conforto tão grande, trouxe uma segurança tão grande para aqueles alunos, que os alunos estavam dizendo assim: nós iremos sozinhos? O nosso profeta não vai conosco? Essa frase aqui, eu irei, estava rompendo aqui, irmão, no mundo espiritual. O céu estava se abrindo, o mundo espiritual, Deus estava falando. Eles estão entendendo que sozinhos eles não são nada. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que você não está sozinho, que você não está sozinha nessa peleja, que você não está indo sozinho para a guerra. Deus está dizendo: eu estou te dando um rumo, o Jordão. Eu estou te dando a direção, uma vida. O Senhor está dizendo: eu vou na frente. Deus está dizendo: tu está na peleja, você está na dificuldade, você está no estreito, você está ansioso, você está preocupado, você está aflito, mas sozinho vocês não vão. Eu irei contigo.
foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Preste atenção aqui no versículo 4 para a gente entender. Agora vamos lá no versículo 2, que diz assim: cada um de nós cortamos uma viga. Olha como aqui é importante estar na direção de Deus. Aí o versículo 4 vai dizer assim: e foi com eles, e chegaram ao Jordão, e cortaram a madeira. Olha aqui o que é obediência. Madeira está no singular aqui, não está no plural. Isso aqui é um detalhe, irmãos, que a Bíblia nos dá, que nós temos que pegar isso aqui. Isso aqui são chaves, são segredos que nós lemos muitas das vezes e que passa batido. Olha aqui no singular, qual é a direção? Cortar uma madeira, ir ao Jordão. Então o segredo aqui é ir ao Jordão e cortar uma madeira. E no versículo 4 diz que cortaram a madeira, só uma. Cada um foi em um propósito. Qual foi o propósito aqui? De buscar madeira. Cada um buscar uma madeira. Cada um vai cortar a sua madeira. Sabe qual é o problema? Tem gente que quer cortar a dele. Tem gente que quer cortar do outro. Fala aí para alguém do seu lado: cortar uma madeira, só uma só. Uma madeira. Fala assim pro seu irmão: deixa que a minha eu corto. Olha que diz o versículo 4: que cada um, versículo 4, que cada um cortou uma madeira, no singular, irmãos. Então aqui, cada um estava no seu propósito. O problema, irmão, dessa geração, para mostrar que ele é bom, quer cortar a madeira dele, quer cortar a madeira do irmão, meu Pedro, quer cortar a madeira do primo, quer cortar a madeira do amigo, e aí faz o que você quer. Aí muitas pessoas, irmãos, que quer pegar algo que está fora da direção de Deus, quer pegar dele, quer pegar do irmão, quer pegar do primo, quer pegar do amigo. Não! Deixa a do outro. Deus aqui já está dando a direção. Versículo 5: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Qual era o propósito aqui? Cortar uma viga.
aqui me chama a atenção. Qual era o segredo? Qual era a ordem? A ordem era de cortar uma viga. E mesmo ele debaixo de uma ordem de cortar uma viga, sabe o que aconteceu? Aconteceu um imprevisto. Repita comigo. Aconteceu um imprevisto. Aconteceu imprevisto. Então isso aqui quer dizer que, ou melhor dizendo, então isso aqui não quer dizer que só porque nós estamos debaixo de uma direção, que não vai acontecer imprevisto. E hoje, igreja do Senhor, nós estamos em uma geração que o povo hoje em dia não está mais preocupado de buscar a presença de Deus. A geração de hoje não está preocupada de buscar a glória de Deus. A geração de hoje, quando vê alguém no estreito, sabe o que faz? Julgam dizendo: está no pecado, está no erro. Nem todo problema que aparece, irmão, é o diabo. Nem todo problema que aparece é porque a pessoa está fora da direção de Deus. Qual era a direção desse rapaz? Cortar uma viga. E o que ele fez? Ele cortou uma viga. Ele estava na direção. Ele estava obedecendo. Mas apareceu um imprevisto. Que esse imprevisto não quer dizer que eu e que você não está na direção de Deus. Esse imprevisto não quer dizer que Deus não está na sua vida. Para encerrar aqui, versículo 5 de novo. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água, e ele clamou e disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Olha isso aqui. Quando ele está no propósito, ele estava na direção, mas houve um imprevisto. Quando ele começa a bater o machado naquela madeira, a Bíblia diz que o machado caiu da água. Versículo 5: ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Eu já ouvi muitas pregações de pregadores dizer, pastor Marcos, sobre esse rapaz aqui, sobre esse discípulo aqui, e dizer, muita gente fala assim: ele não soube usar a ferramenta, ele não soube cortar a viga. E a Bíblia diz que era emprestado. Imprevisto acontece.
vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Quantos de nós aqui já não pegou alguma ferramenta de alguém emprestado e aconteceu um imprevisto? Uma vez eu peguei um martelo emprestado, 2 batidas que eu dei, quebrou o cabo, estava podre. É um imprevisto. Uma vez eu peguei uma maquita emprestada de um amigo meu, ela queimou. Então isso, irmão, foi um imprevisto. Imprevisto acontece. E aí que veio o problema. Porque o machado era emprestado. Ele ficou preocupado que o machado não era dele. Então, se o machado não era dele, o problema não era dele. O problema já estava no machado. O problema já veio no machado. Não é porque ele não soube manusear aquela ferramenta. O problema aqui estava no machado. Então a culpa que gerou na mão de quem pegou emprestado, de quem estava usando para cortar aquela madeira. Eu já vou terminar aqui. Diante dessa palavra aqui, o Espírito Santo de Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: cuidado que você está arrumando um problema que não é teu. Deus. Cuidado que você está arrumando problemas que não é teu. Sabe o que Deus manda dizer aqui nessa noite? Que é para mim vigiar, que é para você vigiar aqui nessa noite. Cuidado com falsas amizades, cuidado com falsos amigos, porque essa pessoa vai te trazer problemas. Então o problema não era do discípulo, o problema não era do profeta, o problema era da ferramenta. Cuidado, vigie, mesmo na direção de Deus, pode vir problema. E vai vir problema, mas Deus manda dizer: continua na direção, continua no propósito, porque o Deus da solução está aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus, para trazer a solução para o seu problema aqui nessa noite. E eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus, e as palmas é para Jesus.